Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entre Eles e Elas. É um prazer enorme estar falando com vocês, é um prazer enorme estar aqui com o meu convidado, Tiago Leite. Esse projeto, né, ele tem uma importância muito grande para a gente, não só profissionalmente, mas pessoalmente. E aqui é um ambiente para vocês falarem de desenvolvimento pessoal, para a gente debater sobre a vida, sobre tendências, sobre os desafios de sermos pessoas maduras, homens e mulheres, então um papo bastante interessante entre eles e elas. E ao lado aqui está o meu colaborador, Tiago Leite, que é meu colaborador integral. Tiago, se apresenta aí, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer imenso estar aqui, iniciando entre eles e elas esse podcast que vai dar o que falar. Ah, E o que tá. eu peço para vocês, ouvintes, nesse primeiro momento, é 100% de presença. 100% de presença. Desliga lá o celular, o tablet, fica aqui conosco, porque aqui a gente vai ter muita informação, muito conteúdo. Conteúdo esse bastante relevante para todos nós, 40 mais, 50 mais, 30 mais, 20 mais, 70 mais, todo mundo com certeza vai ter aqui o seu espaço para poder pensar sobre a vida. E o principal motivo é que ele é bem democrático mesmo, né. Eu sou Raquel Coelho, especialista em performance humana, dedicada ali à vida da mulher, principalmente à vida da mulher acima de 40 anos, aquela mulher madura que, assim como eu, encontra vários desafios ao longo da sua vida. E por que é um espaço democrático? Porque eu não estou aqui falando só para mulher, apesar de trabalhar com mulher hoje, né, Tiago. A Sim, nossa proposta é abraçar entre eles e elas, não é isso? exatamente. Raquel normalmente tem mais um foco com mulheres e eu tenho mais foco com os homens. Questão de comunicação, da linguagem, mas exatamente isso, esse entrelaço entre eles e elas, que vai fazer esse samba aí ficar bem legal. Então já sabem que a gente vai falar de relacionamento, saúde, desenvolvimento pessoal, desafios, né, entre eles e elas. E por isso a gente convida vocês não só a entrar aqui com a gente nesse primeiro episódio, mas a continuar essa trajetória aqui com a gente, que vem muita coisa boa. Bom, e para inaugurar, digamos assim, esse primeiro episódio, eu trago aqui para vocês um tema que é muito especial, não só para o podcast, mas especial para mim e para o meu entrevistado, que é o Tiago Leite. Por que não começar, né, Tiago, essa temporada aqui com esse assunto, que na verdade é o tema de uma obra que está saindo aí do Sim. forno, né? O lançamento do livro de autoria integral do Tiago. Então, gente, dia 7 de julho agora a gente está lançando um livro que é Quem Tem Quem Você Tem Sido. Então, dia 7 de julho agora a gente está lançando o livro Quem Você Tem Sido, de autoria integral do Tiago Leite. Tiago, conta um pouquinho pra gente aí sobre esse livro. Então, primeiro eu quero todo mundo lá, em 7 de julho. Estou comemorando também os meus 50 anos. E eu vou estar, então, na Travessa, falando sobre esse livro, Quem Você Tem Sido. E esse livro já diz a capa, quem você tem sido. De um lado, a gente pode observar o rosto de um demônio, de um diabo, mas é um arquétipo. É o arquétipo da autossabotagem, a mente sabotadora. E do outro lado, a mente guardiã, o seu eu consciente, a sua parte mais racional, a sua parte que você consegue sim fazer um plano, um planejamento médio e longo prazo para a sua vida. Já a mente sabotadora, ela está te limitando aos prazeres imediatos, aos prazeres momentâneos. Então, essa é a batalha central do livro, que todo mundo passa. A batalha não é externa, é interna. É você contra você. Então, o livro discorre sobre isso. Quem você tem sido, o guardião ou o arquétipo do demônio. Não o demônio religioso, mas o demônio dessa mente sabotadora. Nossa, gente. Bom, eu sou suspeita para falar, né. Eu acompanho a obra, acompanhei a criação, acompanho essa leitura, né. Sou uma na verdade, escrevi o prefácio, né. Mas o objetivo desse episódio, ele não é vender o livro, né. O objetivo é justamente falar dessa batalha que o Tiago está mencionando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo?
Tiago, então, antes de começar pelo fruto final da obra, pelo tema do podcast, eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Quer dizer, eu queria que os nossos telespectadores conhecessem mais um pouquinho sobre o autor, né? Sobre o período antes do nascimento dessa obra, ou seja, antes de o autor, antes do professor, antes do pesquisador, que ele já vai dar o seu Sim. currículo aí, quem era o Tiago Leite, né? Quem é o menino Tiago Leite, quem foi o formador, digamos assim, dessa história? Bom, Thiago Leite é uma pessoa normal do normal. Nascido e criado no Rio de Janeiro, bairro Botafogo. Quem é de Botafogo aí? Carioca. Nascido na década de 70, 76, 7 de julho de 76. Normal, adorava He-Man, adorava Thundercat, Caverna do Dragão. Quem não? Não é verdade? É, Sou filho do meio, quem é dessa época, com certeza. com certeza adorou. Então eu sou dessa época, normal do normal. Classe média, de Botafogo, filho do meio. Tenho 2 irmãos. O mais novo chama Marcos, o mais velho chama Mateus. Criado basicamente por mãe e por vó, porque meu pai se separou cedo da minha mãe. Eu ali com meus 8, 9 anos. Então, eu sou essa pessoa que cresceu no mundo do esporte, sempre gostei do esporte, sempre fui diurno, nunca fui muito assim da noitada. Fiz educação física, cursei educação física na UERJ, me formei, fiz logo a nutrição na sequência, nutrição esportiva. Sempre gostei ali de uma bioquímica, um mapa metabólico. A gente pode falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Mas eu também fui uma pessoa que, quando eu percebi, eu não tinha muito sonho. Isso também talvez seja normal. Olha que curioso. Talvez seja normal hoje as pessoas não sonharem tanto. Se eu perguntar para você que está me assistindo agora, qual é o seu grande sonho? Talvez você não tenha. Talvez o seu sonho esteja engavetado pela sua rotina. Porque perceba, se você não nasce num ambiente onde é provocada você pensar sobre aonde você quer chegar, não só aquela pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer, não, mais aprofundado. E no dia a dia? Se você não tem isso dentro de casa, provavelmente você não vai achar isso no colégio. Porque no colégio você não pensa muito, você age. Você faz prova, mas uma maneira assim muito encaixotada o conhecimento, não é verdade? São muitas outras perguntas protocolares, né, que você quer dizer, né? O sistema de educação e formação do ser humano hoje ainda é muito protocolar, né? Sim. Então você tem que seguir o sistema, né? Quando você serve o exército, que foi o meu caso, lá para os 18 anos, da mesma forma, você segue protocolos. Então, se você tem alguma criatividade, algum sonho, ali pode ser vedado, de certa forma. Isso tem até uma origem ali na Revolução Industrial, onde todo mundo na fábrica tinha que fazer exatamente a mesma coisa, colocar o mesmo parafuso, para no final você ter um carro pronto. E isso meio que se propagou para outras áreas da vida. Então, eu também fui essa criança, esse jovem, nesse momento da minha vida, nessa etapa, que não tive um grande sonho. E isso pode ter muitas repercussões se você trouxer essa criança até a fase adulta. Um adulto hoje que não sonha, só repete o mesmo dia 24 horas por dia, sem grandes desejos, sem grandes metas, ele talvez tenha dado muito mais valor, sem perceber, de forma inconsciente, à mente sabotadora. E como isso é comum, né, Tiago? Como, assim, como aconteceu com você hoje em dia, quando a gente fala com as pessoas e vai, né, conversar com as mulheres e tal, a gente percebe, não uma ausência de sonhos, né, ou numa falta de perspectiva, mas às vezes é uma lacuna que fica ali naqueles desejos, tá? Mas o que que você quer de fato? O que que você quer realizar de fato? Aonde você está imaginando chegar daqui a 5 anos? Então, muitas mulheres, por exemplo, me Uhum. mencionam uma conquista, normalmente relacionada a um valor material, né, a compra de um imóvel, a aquisição de uma determinada quantia, mas, se resume muito a isso, né. E, pasme, existem várias que não sabem
diferenciar ou classificar, digamos assim, aquele sonho, né, ou dar uma ordenação, tipo: "Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo". Então, o que você falou é muito real, né, muito presente e muito comum, infelizmente. Mas o que que tinha nesse menino, Thiago, por exemplo, que tem até hoje? Uma boa pergunta, né, para se pensar. Daquela essência do jovem Thiago lá atrás, que começou a fazer educação física e tal, e que a gente ainda percebe hoje. Olha, eu trago muito da história da minha mãe e da minha avó, né, fui programado nessa vida, né, existe uma programação desde a infância, então acho que muitas das minhas características são características que eu consigo visualizar na minha mãe e na minha avó. Então sou uma pessoa muito amiga, muito parceira, entendeu, leal, verdadeiro. Então essa essência dos princípios e valores, que é a base da construção do seu castelo, né, se a gente pensar o castelo como um mapa da vida, onde você tem um castelo, você tem a base, que são os seus princípios e valores, e tem ali a batalha interna da mente sabotadora e a mente guardiã. E a partir desse castelo você constrói as torres, que são os pilares da vida. Seja a carreira profissional, família, a sua saúde, autocuidado, espiritualidade, todos os pilares. Então o que eu trago, acho que é o mais forte, que é a essência, para construir um castelo forte. E não um castelo que vai se sustentar num lodo, entende? Ou num piso que qualquer ventania, qualquer terremoto menorzinho, o castelo já desmorone. Então, quando você está subindo, construindo, subindo a sua própria montanha, rumo aos teus desejos, teus sonhos, por exemplo, você tem que estar pautado, ou deveria estar pautado, nos seus princípios e valores. Senão você está subindo a montanha errada. E essa montanha errada depois vai te dar um custo. Por mais que você suba, talvez conquiste muito dinheiro, você estava falando da questão financeira, comprar um apartamento, um carro, uma viagem, quem não quer, né? Mas qual é o custo, Uhum. né? Se de repente for por meios ilícitos, por exemplo, que vai contra a sua ética, contra os seus princípios e valores, por mais que você tenha conquistado, você vai ver que você tem um vazio existencial ali. Então, o que eu trago daquele garoto é isso um pouco, sabe? O que eu aprendi por programação, por ver, por escutar, por perceber, os atos, né? Muito mais do que as palavras, os atos, as ações da minha mãe e da minha avó. Porque elas se fizeram muito mais presentes na minha vida, numa fase que é muito importante para o desenvolvimento humano, que é ali até os 7, 10, 12 anos que seja de idade. Verdade. Bom, e esse menino construiu uma trajetória muito bonita profissionalmente, né. Então você tem uma bagagem profissional, conquistas e habilidades, capacitações de um currículo muito elogiável, tá. E aí, você falou que você passou ali pela área acadêmica, né, da área da saúde, pela educação física, pela nutrição, que a gente sabe que, assim, né, são áreas correlatas, Sim. então, essa bagagem de conhecimento, ela é muito importante. Mas você também cursou ali coisas mais profundas, né. Então, o seu mestrado em bioquímica, o seu doutorado em bioquímica, né, ou seja, a sua profissionalização, né, num Sim. instituto tão de respeito que é, a UFRJ, a Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, a sua experiência acadêmica, ela é muito bonita, tá. Mas em que momento, por exemplo, você percebeu que você tinha essa habilidade não só de reter esse conhecimento, como você falou, né, de, captar as experiências e com as pessoas, mas em que momento você percebeu que você estava pronto para fazer essa transferência de conhecimento? Ou seja, se tornar ali professor, em que momento você percebeu isso? Raquel, isso é até muito curioso. É uma história até curiosa, porque não sei se você sabe, mas o meu apelido dentro de casa era Mudinho. E eu Ah, realmente falava muito mentira. pouco. Lembra? Eu era do esporte. Futebol na rua, com os meus amigos. Um tempo que dava para jogar futebol na rua, anos 80, né? Em Botafogo, ainda dava, anos 90. Enfim, então assim, no esporte eu sempre fui um pouco líder. Sempre joguei bem, então sempre fui um pouco líder. Mas dentro de casa era um outro personagem, dentro do mesmo filme. Filme esse chamado Vida. Mas era um outro personagem, mais quieto, mais calado, porém mais observador também. Então, o que que aconteceu ao longo dessa trajetória? Eu, dentro da sua questão, eu percebi mais ou menos, não teve um grande marco, né?
Mas mais ou menos ali pelo quarto período, eu comecei a estagiar numa grande academia em Botafogo, chamada Fisilabor, lá em Botafogo, estagiando. E alguns alunos, por identidade, por afinidade, começaram a pedir que eu acompanhasse os treinamentos. Pô, no treinamento você precisa explicar. Você precisa dar aula. E até ali eu comecei a estudar muito mais. Teve essa virada de chave, começar a estudar mais bioquímica, fisiologia, biomecânica, exercício, nutrição, cada vez mais para atender aquele aluno. Então, teve esse momento de falar para o cliente final na academia, mas também, simultaneamente, aí na UERJ, onde eu me formei em Educação Física, ingressei em 1997, me formei em 2001, e lá para o quarto período, anos 99, 2000, eu comecei a me interessar muito pela bioquímica. E não tinha na grade de Educação Física bioquímica. Comecei a estudar sozinho, autodidata. E alguns amigos da minha sala curtiram o tema, porque eu conversava sobre. Então, eu comecei também a explicar, a dar aula para amigos próximos, né, que cursavam educação física. Então, foi simultaneamente para o aluno final, na academia, e para os meus amigos de classe na UERJ, na educação física, onde eu tive a primeira sementinha. Opa, tem alguma coisa aqui diferente. Mudinho em casa, sim, mas comecei a lecionar. E não parei. Tanto que há uns 2 anos atrás eu estive no maior evento da América Latina, que foi em São Paulo, palestrando, né? Exatamente ali no Arnold Conference. Então foi e vários outros, próprio Rio Health Nutrition, que acontece aqui no Rio por mais de uma vez. Todo ano, né? Todo ano, já fui umas 2 ou 3 vezes, e outros vários eventos, pós-graduações e por aí vai. Então foi uma sementinha que realmente me pegou e não parei. Gostei. Então, de mudinho até em casa e palestrando no maior evento. O que que isso mostra? Que é possível. Então, para você que está nos escutando, é possível. Tem que acreditar e ação. Só Sim. intenção não adianta. Ação. Exato, exato. Acreditar, se capacitar, não é isso? Acreditar, se capacitar e, como você falou, é ação. É isso Isso aí. aí. Bom, mas quem conhece o Tiago, professor, o Tiago pesquisador, né, o Tiago autor, talvez não conheça o Tiago por trás disso, né? O Tiago marido, o Tiago pai, o Tiago filho, o Tiago tio. Quais são, Tiago, assim, as experiências e os aprendizados que essa outra parte, né, do Tiago, que esse outro Tiago, aprende e que é importante para que você continue exercendo essa missão aí de transformar conhecimento em palavras simples, em aprendizados que outras pessoas possam aproveitar disso? Bom, o Thiago marido, eu vou deixar para você contar depois. A gente corta aqui, vai para os bastidores e depois você conta nos bastidores como que é o Thiago marido. Mas o que eu costumo dizer em relação ao núcleo familiar é muito importante, de fato. O que que acontece? Você não nasce na família que você escolheu. Você simplesmente nasce. Você nasceu naquela família. Claro que você pode nascer numa família boa, estruturada, que te dá todo o apoio, carinho, amor, mas você pode também ter um ponto de largada muito ingrato na sua vida. Desde condições socioeconômicas não favoráveis, mas também um ambiente familiar totalmente desagregado. Você vê ali, de repente, um pai alcoólatra, uma mãe traindo, o pai traindo, enfim, totalmente desagregado. Então, você já tem um ponto de largada muito ruim. Então, a família que você nasce, você não escolhe, mas a família que você constrói, essa sim é muito importante. Todas são importantes, mas essa você decidiu. Você decidiu casar. Eu até digo para o nosso filho, Rafael Coelho Leite, que uma das decisões mais importantes que ele vai ter é escolher a esposa dele. Uma esposa que ele vai ficar a vida inteira com ele, provavelmente. Então, essa é a decisão mais importante. Não é uma decisão trivial, não é uma decisão banal. Ah, vou casar com aquela pessoa ali. Não. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Agora, a família é tudo. É a base, é a estrutura. Mas a gente tem que reconhecer que tem picos e vales. Como tudo nessa vida. Picos e vales. Tem momentos de pico da montanha, tá tudo funcionando, tá tudo rodando,
mas tem momento de vale da montanha. Ou seja, onde as coisas não estão tão legais, você tem grandes discussões, né? Às vezes tem musgos nesse castelo, goteiras nesse castelo, muito silêncio no castelo, que talvez seja até o pior. E o que pode acontecer de ruim nesse ponto é a pessoa, é o casal, ou a relação pai-filho, morar no vale. Levantar a casa e ficar ali no vale. E ficar reclamando, e isso e aquilo. Ou seja, vira vítima. Sabe, o vitimista que reclama de tudo da vida, só tem essa lente, esse olhar para coisa ruim, não consegue enxergar o lado bom das coisas. Então, isso é perigoso, porque pico e vale sempre vai acontecer. A vida humana é assim. Tem escuro, mas tem claro. Tem tristeza, mas tem alegria. E aí esse equilíbrio que você tem que ter. E você que decide muito disso. Você não decide tudo na sua vida. Mas boa parte das coisas, que é o locus interno, você decide. E aí eu pergunto até para os nossos espectadores, né? Os nossos ouvintes, do que você decide, que está dentro da sua ossada, do seu locus interno, do que você decide. Você vem decidindo certo? As suas decisões, pequenas, micro decisões, né? Não existe uma grande decisão. Micro decisões diárias que formam o seu hábito, que formam a sua rotina, que formam o seu resultado. Verdade é essa. Micro hábitos formam o seu resultado. E olha os seus resultados hoje. Como estão os seus resultados hoje com a família, com o financeiro, com a casa, se com o carro, se está endividado ou não está, está no vermelho ou não está. Olha a sua saúde, está obesa ou não está, está doente ou não está. Então, tudo isso, inclusive, a gente conta um pouco no livro, que é você ter essa clareza do seu momento atual, do seu estado atual. Enquanto você está aí falando, né, eu estava justamente falei, é o link para o livro, né, o Sim, motivo, digamos assim, por quem você começou a escrever essa obra, que é o título, né, Quem Você Tem Sido. Então, ficou claro na tua narrativa agora que, a gente não gerencia tudo, a gente não domina tudo, mas a gente tem a responsabilidade de gerenciar aquilo que a gente é capaz de fazer isso. São as nossas escolhas, como você disse. São as nossas escolhas que levam a gente a dar passos para frente, a sim. ficar parado e até passos atrás, né. Mas, essa reflexão então, que deu de fato a origem a esse título, né, Quem Você Tem Sido, vamos falar um pouquinho então desse título, porque, apesar, né, de eu acompanhar a construção muito de perto dessa obra, ela é uma construção, sua, certo? E esse é um título, né, que é bem reflexivo, é um título impactante. Todas as pessoas que eu conversei, que eu mostrei, troquei ideias a respeito, né, desse livro que você está lançando agora, todo mundo se sentiu muito impactado, né, pela imagem, por essa dualidade que você apresenta muito bem e por essa pergunta que é uma pergunta de fato bem reflexiva. E eu tenho a impressão, né, que ela nasceu justamente dessa inquietação, de uma inquietação interna sua. Então, assim, quem olha para esse livro hoje, quem tem vai ficar com esse livro nas mãos aí, talvez imagine que você levou aí alguns meses, talvez um ano, né, para escrever esses textos e tal, tomar essa decisão agora, eu vou escrever esse livro. E na verdade não foi bem assim, né? Não acordou um belo dia e fala: "Vou escrever um livro, quem você tem sido", tá? Então nasceu, assim, de uma inquietação. Então quando foi exatamente que você percebeu que essa pergunta, ela precisava ali ser registrada, digamos assim? Olha, então, sim, primeiro ponto, eu acho que o ouvinte agora ele tem que parar nesse momento e refletir sobre essa pergunta. Porque na correria do dia a dia, da nossa rotina, você não tem tempo nem para você. Então para um pouco, para 10 segundos, respira. Cara, ele tá aqui, ó. Ó, quem você tem sido? Quem você tem sido? Você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, quem você tem sido? Que personagem você tem sido? Que pai você tem sido? Que esposa você tem sido? Que filho você tem sido? Essa é a grande pergunta da vida. É a batalha interna novamente. Quem você tem sido? O guardião da sua mente, do seu corpo, né, da sua jornada? Ou você está sendo dominado de forma até inconsciente
pelo arquétipo do demônio, a mente sabotadora. Quem você tem sido. E aí tem 3 grandes momentos, eu acho, Raquel, assim, dentro da linha do tempo, falando rapidamente, o Covid-19 pegou para todo mundo. Muita gente morrendo. E eu comecei a fazer essa reflexão. Nem sabia que tinha começado a fazer essa reflexão nesse momento do Covid. Fui registrar isso depois, com o tempo. Então, quando você vê muitas pessoas até próximas morrendo, embora você saiba que você é finito, você também vai morrer, você vai chegar no seu dia de você estar no caixão, até lá, quem você tem sido? Essa é a grande pergunta. Quem você tem sido? Tem que registrar isso aqui várias vezes. Então, começou a sementinha ali. Em relação, isso vem até hoje, porque é uma pergunta que não vai sair nunca. Quem você tem sido são decisões diárias que você constrói. Mas teve 2 grandes outros momentos para escrever o livro, basicamente. Uma, você sabe, jogando vôlei, para quem não conhece, eu jogava vôlei de praia. Não jogo mais. Sou um ex-atleta amador, você pode me caracterizar assim. Mas um belo dia, um dia normal, de sol, jogando vôlei com a minha dupla, meu melhor amigo, Carlos. O que aconteceu? Você sabe. Então o Carlos faleceu jogando vôlei comigo, vôlei de praia. Então ele infartou. Algo que eu nunca tinha visto na minha frente. Não sabia que era tão grave no momento, mas infelizmente ele partiu, ele morreu ali na quadra. E aí você vê de novo que você é finito. E quando você vai pro enterro, você vê que tudo acaba ali. A tua picuinha, a tua briga, o teu mimimi, tudo acaba ali. Então quem você tem sido? Que pessoa você vem sendo? Qual é o legado que você quer deixar? As pessoas vão lembrar do seu nome como? Então essa é uma reflexão. Então a morte do Carlos, que era o meu melhor amigo, minha dupla de praia, isso tem 3 anos mais ou menos, me fez refletir também em relação a isso. E um terceiro momento, para quem não sabe, quando eu estava jogando bola, e fui jogar bola, eu estava aposentado de futebol, mas fui jogar bola com meu filho, com 16 anos. Fui jogar futebol, o que aconteceu? Raquel até filmou. Eu rompi a panturrilha, sozinho. E ao romper a panturrilha, gerou-se um trombo na perna. Resumindo a história, eu fui parar no CTI, fiquei 1 semana internado, com a perna direita do tamanho de um elefante, perna totalmente inchada, podendo ter uma embolia pulmonar a qualquer momento, sóbrio, totalmente monitorado, 1 semana lá. Acho que deu para refletir bastante também quem você tem sido. 1 semana no CTI. Totalmente sóbrio no CTI. Eu vi gente morrendo, eu vi gente sendo entubada, eu vi gente passando mal, muita coisa acontecendo. Logo depois que eu saí do CTI, isso foi em novembro do ano passado. Então isso tem 6 meses. Aí sim, eu peguei e escrevi esse livro. Eu escrevi o livro rápido, sim. Eu escrevi o livro em menos de 3 meses. Já tinha muito conteúdo, muita informação, eu só tinha que colocar no papel. Então ele saiu em 3 meses, mais ou menos. Depois toda a parte burocrática, né, para editar e tudo mais. Mas a concepção, a ideia, foi esse furacão. Mas a sementinha começa lá em Covid, 2019. Eu acredito que, assim, a criação dessa obra, né, que não é, digamos assim, uma obra técnica, como outras participações que você já fez, que a gente já tem aí descrito dentro do seu currículo, tá? Ela é uma obra bem diferente. E o grande barato dessa obra, e assim, né, o porquê que dá tanto prazer, na verdade, de quem lê esse livro, é que, sim, tem muito conhecimento técnico, é um Sim. resgate, não só das suas experiências que você acabou de colocar ali, mas apesar dessas experiências, você tem uma bagagem técnica, um conhecimento que foi sendo adquirido e que foi impulsionado pelas experiências do Tiago, né, Sim. pelas coisas que aconteceram, como a gente falou uns minutos atrás, né, a gente não controla tudo, até porque se você conseguisse controlar, certamente essas fatalidades não tinham acontecido nas nossas vidas, mas quando elas acontecem, o que você faz com isso? Né, então assim, quando você perde um ente querido, quando você vai à falência, quando o seu casamento, ele entra em ruína, quando você perde pessoas não por ausência ou por morte, mas porque a vida levou essas pessoas de você, mas ela Picos e vales. picos e vales, exatamente, mas ela traz outras também,
né? E esse é o ciclo da vida. A gente falou, isso não é segredo para ninguém. A vida continua, apesar de. Exato. Apesar de tudo, a vida continua. Exato. Então, assim, é uma reflexão que deu origem a esse livro, né? Tá materializada, então não é só experiência de vida, mas é muito mais do que uma experiência de vida, mas é uma reflexão que, na verdade, você vai fazer para a sua vida. Quem você tem sido e quem. Eu até faria uma versão 2, né? Quem você tem sido e, na verdade, quem você vai ser, quem você decide ser daqui para frente. Aí a gente volta no início do podcast. Quem você vai ser tem a ver com sonho. Só que os sonhos estão engavetados. As pessoas não sonham mais. Sabe por que elas não sonham mais? Estão muito preocupadas hoje em dia a pagar o boleto. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Ela não tem tempo para sonhar. E ela tem que pegar um ônibus cedo, trabalhar o dia inteiro e voltar e, quiçá, ver o filho ainda acordado. Que já vai chegar tarde e vai dormir para fazer essa trajetória amanhã da mesma forma. Então, ela não tem muito como pensar em sonho. E eu não tô querendo aqui ser hipócrita, entende? Não, você tem que sonhar e tal. Eu não sei qual é a condição e a realidade de cada um. Eu só sei de uma coisa. Independente de quem você é ou da condição onde você se encontra hoje, isso não é destino. Você pode sim dar um passinho de cada vez para tentar melhorar sua condição. E não adianta se fazer de vítima, entende? Mas, Thiago, não dá, não pode. Olha a minha realidade. Eu não ganho nada, eu moro aqui, eu moro assado. A minha vida é diferente, você não está entendendo? Eu posso entender tudo. Mas você muda ou você aceita. Ou você muda a sua realidade ou você aceita. Não tem outra maneira. Não tem uma terceira via. Isso pode ser duro. Alguns podem pensar, pô, você está sendo muito radical, né? Mas é isso. São pequenas decisões. E é pequenas decisões. O que te impede de sair de 2 horas do TikTok ou Instagram? O problema não é a rede social, é uma ferramenta. Mas onde você não está consumindo nenhum conteúdo que te engrandeça. E você lê um livro de qualidade, por exemplo. O que te muda? O que te impede? São pequenas decisões. Isso é só um exemplo de vários outros que a gente pode dar. E essa sua fala agora, né, ela é reflexo também do subtítulo do livro, né? Porque o livro tá quem você tem sido, e aí ou você assume o controle ou o medo decide por você. Exatamente. Então é exatamente essa clareza que você trouxe agora que tá, né, se desenrolando aqui na nossa pergunta. Então, quando você fala exatamente essa frase, né? Ou você assume o controle ou o medo decide por você. O que exatamente você quer que as pessoas que leiam esse livro, elas tenham como mensagem? O que acontece, Raquel? O medo é uma emoção raiz, posso dizer Primitiva, assim? né? Primitiva. Todo ser humano tem medo. Agora, a gente precisa dividir aqui em dois grandes pontos. O medo real. Se você soltar um pitbull aqui agora, você vai ter um medo. Teu sistema nervoso autônomo simpático vai ficar ativado. A adrenalina vai disparar. Seu coração vai disparar. O suor. É aquela questão. Luta ou foge. É um pitbull. É um medo real. Mas tem muito medo que colocaram em você. Aí eu quero saber quem colocou em você. Foram seus pais na infância? Foi sua mãe? Foi sua avó? Os professores? Porque uma criança, ela nasce com HD zerado. E esse HD, entendeu? É o seu cérebro. Quando você nasce, você tem 1 ou 2 medos. Isso é até discutido na literatura. Quais são os medos primordiais? Todos os outros, todos, você foi programado para ter. Ou alguém nasce com medo de barata? Nasce com medo de barata? É o medo aprendido, né? Você nasce com medo do avião cair? Perceba, a pessoa nunca nem viajou de avião. Mas ela tem medo do avião cair, ela nem viaja. Nunca viajou. Você não precisa experimentar. Você nem precisa experimentar. Você escutou alguém falar. Seu pai sempre falou. Eu tenho medo de avião e você também passa a ter. Então, existe uma programação. Você foi programado. Entenda o teu cérebro como um computador. E você tem uns programas que estão rodando. São os softwares.
Só que você está cheio de software aí do ano 90, anos 80, e você precisa atualizar o software. Só que não atualizou. Então você tem um monte de crenças que te limitam a crescer. E dentro dessas crenças, uma que limita muito, tem a crença de identidade, né? A crença do merecimento, capacidade, mas um sentimento, uma emoção que prende muito as pessoas, ancestral, é o medo. E é o medo que está dentro da mente dela, não é um medo real, entende? Então, primeiro ponto, se você não entende isso ou não tem a consciência que isso é real, que isso existe, que está representado metaforicamente na autossabotagem ali pelo nosso demônio, se você não entende isso, as suas decisões, principalmente as decisões mais desafiadoras, não é decisão banal, Raquel, vou beber água agora ou não vou. Beber água agora, foi uma decisão, mas não é essa decisão banal que eu estou falando. Estou falando de uma grande decisão, uma decisão importante, um ponto de inflexão na sua vida. Se você abre uma porta ou fecha outra. Se você vai por um lado ou vai pelo outro. Só que a sua decisão pode mudar o rumo da sua história. Então, nesse momento de uma grande decisão, as pessoas travam por medo. É um medo inconsciente. Ela nem sabe exatamente o que está rolando. Ela simplesmente não faz. Ela trava. E se ela tivesse a ousadia, a coragem, a intencionalidade, a atitude, a clareza de enfrentar esse medo, talvez, ao passar por esse portal, ela teria uma outra vida. Não uma vida espetacular, uma vida, Disneylândia. Não, não tem mágica. Mas é uma vida real e talvez um pouquinho melhor. Um próximo degrau, um próximo nível. Mas a mente sabotadora não vai deixar. Tudo que é novo, um novo ciclo de vida, seja qual pilar for, tudo que é novo, o seu cérebro te trava. O seu cérebro, opa, aqui não. Porque por mais que o novo possa ser até melhor, a promessa é que seja melhor, é desconhecido. E o desconhecido, a gente tem, vamos dizer assim, a mente sabotadora tem medo. Não, eu prefiro o sofá, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ficar no velho ciclo. E aí, fica muito complicado. Porque eu vou te perguntar e pergunto agora também para a audiência. E se o seu maior inimigo for invisível? Se o seu maior inimigo for invisível, ele pensa como você, ele fala como você, ele tem a mesma emoção que você. Deixa eu te falar, ele é você. É a batalha interna. Muito, muito importante salientar, e aí eu vou ressaltar 2 pontos, na verdade, que você falou, que eu costumo frisar muito isso nos meus atendimentos também com as mulheres, que é o seguinte: toda vez que alguém vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre todo esse contexto que a gente está aqui conversando, claro que o medo sempre é um assunto importante, porque é um assunto muito relevante, né? Mas, dá sempre a sensação, e elas me trazem isso também, de que as pessoas que têm esse discurso acabam falando que o medo é aquele inimigo, que você tem que abolir o medo da tua vida, e, né, ou seja, como se você fosse, né, eliminar toda essa programação, como você mesmo colocou, e ter que fazer uma coisa nova. A gente sabe que isso não existe, não é assim. Uhum. Né? Você não vai pegar 50 anos de vida, desprogramar e agora tá tudo certo daqui pra frente. Fake news. Fake news total. Então, isso é o primeiro ponto. A gente precisa ter uma consciência muito clara, né, do que a gente está transmitindo para outra pessoa. Então, assim, o medo não é um inimigo. Pelo contrário, ele tem uma função muito importante, que é a sua Proteção. proteção. Né? Por que a gente tem uma emoção tão primitiva? Que é justamente para garantir que você sobreviva. Exatamente. Para garantir que você sobreviva. Então, quando você mencionou essas programações que são feitas ao longo da nossa vida, elas também têm a função de te proteger. Né? Então, você A trava. sobrevivência, A sua né? sobrevivência, exatamente. Quando Proteção, o sobrevivência. desconhecido, ele causa esse medo, porque, como você não tem, como você falou, a experiência ou a visão mais clara, a clareza ali na frente, aquilo ali passa é quase que encarado como uma ameaça para você. Tá certo? Então, esse é acho que é o primeiro insight importante que a gente passa para as pessoas, é que, assim, o medo ele vai existir, ele tem que existir, ele é um aliado. Então, assim, utilizar esse medo
como um aliado e não Sim. como uma trava. Paralisante. Não como uma trava paralisante, exatamente. E o outro ponto que eu queria destacar, que você falou assim, que foi perfeito na tua frase, ao meu ver, que não é que vai ser mais fácil. Você ter consciência que você está travado e que você precisa ter uma ação proativa, não facilita as tuas coisas, né? Nunca. Não vai facilitar. Pelo contrário, o esforço vai até, dependendo do passo que você vai dar, o esforço ele vai além, o esforço ele vai te exigir mais responsabilidade, mais capacidade, mais investimento, mas o resultado? Sim. Eu vou até além, se você me der uma parte. É a dor do crescimento. Porque imagina, Exato. se você quer evoluir, se você quer crescer, você tem que desconstruir aquela parte que não lhe serve mais. Desconstrução. E a decisão de ser uma Raquel nova, a decisão de ser um Tiago novo, de ser um João, uma Maria nova, a decisão é exatamente você matar quem você vem sendo. Não matar como um todo. Não é matar os princípios e valores, mas o padrão sabotador, que eu digo até no livro como o inimigo número um. O inimigo número um. A gente identifica isso com clareza. Então, ao identificar o inimigo número um, que é aquela autossabotagem mais forte, que está impedindo de você ir para o próximo nível, você tem a decisão de fazer uma ruptura ali. Então, realmente é desafiador, por quê? Quando eu tenho que deixar de ser o Thiago para ser uma versão melhor do Thiago, no mínimo eu tenho que ser humilde. No mínimo. Realmente eu tenho uma versão pior aqui que eu preciso evoluir. O meu ego tem que diminuir, a minha humildade tem que aumentar. Então eu tenho que me desconstruir. E tem muitas pessoas que não vão aceitar isso. Não é bem assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, amigo, olha o seu resultado de novo. O resultado é soberano. Se ele olha o resultado dele e acha que tá tudo bem, não quer se transformar, não quer subir a montanha, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ou cada um tem a vida que escolheu. E tá tudo bem. Agora, eu tenho certeza que todo mundo pode subir um nívelzinho que seja. Todo mundo pode algo a mais. Todo mundo pode sonhar por um degrau a mais. Todo mundo. Talvez as referências dele que não estejam tão adequadas. Porque, vamos combinar, Raquel, é muito fácil ser alto no meio de anão. É muito fácil você chegar e falar que tá rico no meio de pessoas que estão no vermelho. Ou é muito fácil você falar, pô, pelo menos eu ainda não traí a minha esposa, porque todos os seus amigos já traíram. Pelo menos eu não traí. Mas o casamento não tá legal. Mas pelo menos eu não traí ainda. Olha as referências. Então, quando você enxerga as suas referências, de você é a média, o teu pensamento, você tem que cuidar muito bem do pensamento. O pensamento vai refletir nas suas ações. Uhum. E depois no seu resultado. Então, você tem que cuidar muito bem dos seus pensamentos. Só que o pensamento também é um reflexo do ambiente que você vive. Se está todo mundo obeso na mesa, todos estão obesos na mesa, qual é a chance de você ficar magro? Você está na média. Ainda vou te falar mais. Quando você começar a emagrecer, o que acontece com todos os obesos que estão na mesa? Vão tentar de puxar para ser obeso de novo. Opa, vai devagar, tá emagrecendo, tá ficando bonito, tá não sei o quê. Vai devagar. É a manada te trazendo de volta. É o sistema te trazendo de volta. Isso acontece muito, porque todo mundo vai bater palma para você enquanto você estiver carregando o piano. Eu quero ver o dia que você tiver coragem de sustentar e quebrar esse padrão e parar de carregar o piano e começar a tocar o piano. Aí você vai ver as pessoas que batiam palma para você enquanto você carregava o piano, poucas, mas muito poucas vão bater palma pro teu sucesso. Muito poucas vão bater palma quando você estiver num grande teatro tocando seu piano. Não vai ter. Talvez ela nem queira tanto o teu mal, mas não quer ver você melhor do que ela. E quando você vai para o sucesso, que é o custo do crescimento, cara, isso racha muita coisa. Novos ambientes, novas pessoas, novas circunstâncias, novos padrões. Você começa a não ter nem papo. A conversa muda. Você não tem nem papo mais com os teus amigos antigos. De novo, não que eles sejam ruins. São pessoas boas. Mas não estão na jornada que você escolheu para você.
E aí essas decisões são difíceis, entende? Fica difícil, porque quando você vai sendo um novo personagem, um novo Thiago, uma nova Raquel, um novo João, quando você vai sendo um novo personagem, isso começa a botar luz nos pontos cegos deles. Se você começa a emagrecer e ficar bonitona, começa a botar luz para quem tá obeso. Você começa a ganhar dinheiro de verdade, começa a botar luz para quem tá na mediocridade. Então, esse é o grande desafio, inclusive, da mente sabotadora, da mente guardiã, porque você tem que sustentar a mente guardiã. Porque nesse momento vai ter um monte de gente te apontando. Porque é uma crença. No Brasil, só é rico quem? Ou é jogador de futebol, ou é político. Pô, mas se eu começar a ficar rico, eu não sou jogador de futebol. Ou faz coisa ilícita, né? E também não quero ser político. O que me resta? Eu sou ladrão? Isso é exemplo bobo, mas está dentro do inconsciente. As pessoas vão começar a falar, mas como que o Diago tá morando naquela mansão? Como que eu... Chega você com o teu carrão agora lá onde você morava, em outro ambiente. Chega com um carrão. Elas vão aplaudir? Ou vão te apontar? Então, esse é o grande desafio também de você sustentar o sistema. Ou seja, quebrar o sistema. É aquela velha frase, né? Que quando você, exatamente, você sai de um panorama e alcança outro, né? Sobe um degrau, ou 2, ou 10 degraus, enfim. Sempre aquela frase, né? Ah, mas você mudou. Pô, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. E não é. Você não tem como Não ser. como mais o fast food. Você não tem como ser mais a mesma pessoa, né? E às vezes essa frase, e até essa explicação que a gente acaba dando e para as outras pessoas, ela é assim, mal interpretada, porque não, do ponto de vista como se mudar fosse uma coisa errada. Né? Como se mudar fosse uma coisa que não deveria acontecer. Você deveria continuar sendo a mesma pessoa, ter a mesma cabeça, ter os mesmos resultados de sempre para você ser uma pessoa boa. Gente, mudança faz parte de um processo biológico natural dos seres vivos, que é a evolução. Você só evolui, né? As pessoas falam tanto de evolução, mas você só evolui se você modifica. E você modificar significa modificar, adaptar, dar certo, dar errado, consertar, tentar de novo, e assim sucessivamente. Isso faz parte de um processo evolutivo. Então, se de fato você quer crescer em todas as instâncias enquanto ser humano, mudar faz parte. Mas o problema é que a maioria não quer mudar ou nem tem a consciência que precisa mudar, porque ela é a média, entende? Então, quando a Raquel vai para o novo ciclo da Raquel, na verdade, o que as pessoas querem? A versão velha da Raquel. Estão acostumadas com a versão velha da Raquel. Então, quando você muda, isso incomoda. Esse que é o dilema, de novo. Você sustentar a sua nova versão. Porque você vai ser apontada, vai ser criticada, vai ser rejeitada. E o teu cérebro odeia ser rejeitado. O cérebro, de novo, que é sobrevivência. Sobrevivência, você precisa de algumas coisas. Proteção, sexo para procriar a espécie, comida. E não ser rejeitado. Porque lá atrás... Social, né? Lá atrás, no, sei lá, Homem das Cavernas, 20 mil anos atrás, você é rejeitado, você é fora da tribo, você está morto. Você não sustenta. Hoje em dia, não. Hoje você quer ser aceito na rede social com like. Hoje é assim. Hoje eu quero sexo, pornografia. Hoje eu preciso de comida, sobrevivência. Fast food. Só pegar o celular, né? Tá segundos da nossa... Exatamente. Do nosso e alcance. O que é bem complicado, porque antigamente você tinha que se esforçar para alcançar a comida. Exatamente por isso que vem um sistema de dopamina. Ele se desenvolve aí. Opa, você conseguiu comer, estava uma semana sem comer, conseguiu caçar, comeu, isso é bom. O sistema de dopamina ativado, meu amigo, procura de novo, porque isso vai te dar uma sensação boa. Procura essa sensação novamente. Ele vai tentar comer novamente. Só que hoje está tudo perturbado, né? Tudo hiper excitado. E o sistema de dopamina está lá, porque o teu cérebro ainda é, na perspectiva histórica, o de 20 mil anos atrás. Só que num contexto totalmente diferente. Então, o sistema de dopamina barata, né? Onde você tem os seus desejos realizados assim, rápido, ele é muito forte.
contra um córtex pré-frontal, Primitivo ainda, né? que é mais associado não com a mente sabotadora. A mente sabotadora está mais com o sistema límbico. Está mais com essa dopamina barata, com prazer momentâneo. Agora, o córtex pré-frontal, o eu consciente, que consegue planejar, fazer um planejamento médio e longo prazo, essa é a mente guardiã. Uhum. É essa que você constrói a tua vida. Mas aí você precisa ter consciência. Porque a mente, lá do nosso amigão lá, o diabão, ele trabalha no piloto automático. E no automático você vive as 24 horas do dia exatamente iguais, todos os dias. Para isso, para algumas pessoas, isso é rotina e liberdade. Para mim é prisão. E você sabe que essa discussão dá pano para manga, né? Falar de dopamina, porque isso, você acabou de falando, eu estava aqui pensando em gerações. Nós somos de gerações onde esses estímulos, pelo menos, né, que hoje a gente está aí imerso, né, eles não eram tão frequentes. Hoje em dia, essa galera nova, nosso filho, pessoal de adolescente, 20 e poucos anos, eles estão vivem uma era onde, de fato, é dopamina, 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 dopamina. Mas a gente tem uma galera aí que transitou onde esse tipo de estímulo não existia, assim, né? Sim. Que é a galera ali dos 40 mais, tá certo? Essa galera, ela tem ainda um nível de consciência diferenciado, né? E, por outro lado, é uma galera também que está carente, porque a perspectiva hoje de 40 anos, quando você faz 40 anos, mudou. Para mim, isso está muito claro. Para você, esse fazer 40 anos é um marco? Eu fiz 40 anos há 10 anos atrás, né? 7 de julho agora, todo mundo convidado, lá na Livraria da Travessa. 7 de julho vou fazer 50 anos. 10 anos atrás, eu fiz os 40. E tem sim essa crise dos 40 um pouco, sabe? E essa crise dos 40 pode bater nos 42, nos 44. É um marco, mas é mais um marco psicológico. É uma crise talvez mais existencial. É uma crise, talvez, assim, para onde eu estou caminhando. Complemento desse livro, né? Quem você Uhum. tem sido até aqui e quem você vai ser. Porque o seu maior ativo, né, é o seu tempo de vida. Cara, se você tivesse um relógio, um cronômetro dizendo o teu tempo de vida, você ia fazer muito mais coisa, você ia ser muito mais ousado. Perceba que as pessoas começam a mudar a sua rota de vida quando pega uma doença, um câncer já fatal. Aí vai viajar, aí vai fazer o que gosta, vai fazer um monte de coisa. As pessoas se mexem muito mais pela dor, pela doença. Só que quando você se mexe pela dor, pela doença, você já se mexe atrasado. O ideal era se mexer pelo sonho. Esse é o gatilho para uma nova identidade. Esse é o motor diário. Você vai acordar, caramba, eu vou acordar hoje, vou fazer acontecer, porque eu tenho aquele sonho. Vou dar uma vida melhor para meu filho, para minha esposa, quero viajar, quero ter o carro sim, quero viver numa mansão sim ou não. Eu não sei qual é o teu porquê, né? O porquê que você quer chegar lá. Mas sem esse drive do motor, você se perde. É muito mais fácil você gastar um dinheiro no shopping, muito mais fácil você comer porcaria e vai ficando obeso. E eu não estou colocando aqui a culpa de estar obeso ou não. Tudo é decisão. E claro que tem raiz emocional por trás, tem que reprogramar, é desafiador, o mundo está obeso, Tem um processo tem um fisiológico a ser processo, tratado. tem nutricionista, tem psicólogo, tem educador físico, mas você tem que querer. Ninguém transforma ninguém. Você tem que querer. Isso também é um ponto da reprogramação. Da decisão, né? Decisão. Da decisão, exatamente. E aí a gente volta, quando fala de decisões, como o próprio livro foda, né? Existe ali o medo, né? Sim. O medo de romper esse padrão que já, apesar de ruim para você, de você constatar que ele tá ruim, ele ainda ali te aprisiona, te dando aquele pseudo, digamos, conforto, né? Sim. Eu vou mudar, eu vou procurar, eu vou me tratar, eu vou trabalhar mais, ou eu vou cuidar mais dos meus relacionamentos, mas e se acontecer de dar errado? E se eu não conseguir? Poxa, de novo vou tentar e não vou conseguir. De novo eu vou tentar resgatar meu casamento e não vou conseguir. E se der errado? Você acredita que esse, então, é o maior desafio que a pessoa encontra? O medo de dar errado? E se der certo? E se der certo?
A pior coisa é não tentar. Eu vou acertar a cesta? Eu vou fazer o gol de pênalti? Chuta e vê. Se não chutar, Se não chutar, se você não tentar, a pior coisa da vida é você chegar aos 80 anos, 90 anos, e olhar no retrovisor da vida, você não tentou nada. Ou você não batalhou as suas batalhas, ficou batalhando a batalha dos outros. Você é finito, você vai morrer. O que você está fazendo com o teu tempo, entende? Então, com 80 anos, com 90 anos, você não tem mais muito tempo. O tempo é o maior ativo. A tua saúde também é maior ativo. Então, o maior medo das pessoas, se você me perguntar, é o medo do sucesso ou é o medo de dar errado? Por incrível que pareça, é o medo do sucesso. Por incrível que pareça. Por quê? O medo de dar errado, você não tem medo, você já deu errado. Você vem dando errado. Teu casamento já faliu, você já tá no vermelho, você já tá doente. E quando você dá errado, lembra? Tá carregando o piano. Muitas pessoas vão te consolar. Muitas pessoas vão te dar colo, vão bater palma pra você, vão te dar carinho, vão te dar apoio. Começa a dar certo. A gente já comentou aqui. Vão te apontar, vão reclamar, não é bem assim, tá roubando, não tem... Cara, deve estar traindo alguma coisa, não tá certo ali. Ela tá dando certo. Então, o medo inconsciente, autossabotador, de dar certo, do novo ciclo, te trava. E você nem percebe. é o medo do Você não julgamento, arrisca né? do julgamento. É o Então, medo você do não julgamento. arrisca. E talvez, Thiago, seja justamente isso que faz essa leitura ser tão atrativa, porque ela é reflexiva da primeira página ao final, e quando você fecha, né, você não consegue apagar, gente. Eu não sei se você passa por isso, mas assim, é comum a gente ter um contato com o conteúdo e, de alguma forma, você acaba esquecendo um pouquinho aquilo ali, alguma parte se perde, né? A gente também é programado para isso, para Sim. economizar espaço aqui no Drive, né? Mas essa é um tipo de leitura, gente, que apesar de técnica, ela é reflexiva e essa reflexão ela permanece, né. Então assim, eu tô aqui tentando visualizar uma pessoa que está pegando esse livro pela primeira vez, então ali no dia do lançamento do livro ela foi lá prestigiar, pegou o seu autógrafo e ela vai sentar na poltroninha da sua casa, vai abrir o livro pela primeira vez. O que você diria, qual é a mensagem que você diria para esse leitor? O que você quer que ele abra a página e feche esse livro com essa mensagem? Então, olha aqui para a câmera. Qual é a mensagem principal do seu livro? Quem você tem sido? Ou você assume controle, ou o medo decide por você? E o que ele pode esperar dessa literatura? Olha, é uma pergunta complexa, né, até de responder, porque o livro realmente tem muito conteúdo, tem muito valor. Mas eu penso assim: enquanto você está no piloto automático, e a maioria das pessoas elas só repetem o que foi programado, isso acaba sendo uma prisão, você não vai ter um resultado novo repetindo as mesmas coisas. Então, enquanto você está no piloto automático, o comando não é seu. O comando da sua vida é da mente sabotadora. O que eu trago muito no livro, uma das etapas desse livro, é a conscientização, te mostrar exatamente isso. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, quando você enxerga, não dá para dizer que não viu. E a partir desse momento que você enxergou, você viu o problema, viu o seu inimigo número 1, colocou o nome do inimigo número 1, você já sabe quem é, botou luz no ponto cego, a trava que estava te travando já não tá, já Você não já tá, identificou? já identificou. Agora a decisão de se manter ali, agora é uma decisão consciente, não mais no automático, no inconsciente. Agora é uma decisão consciente. Então isso fica muito claro no livro, tem 3 momentos. O G, que é ganhar consciência, é um diagnóstico, é o inimigo número 1. O P, você projeta um novo personagem, ou seja, ali você decide se você rompe com o sistema ou não. E o S, que é seguir a jornada, é um GPS, é uma bússola. GPS, uma bússola. G, ganhar consciência. P, projetar um novo personagem. E S, seguir a jornada. Ou seja, você vai ter todos os elementos para você reprogramar a sua vida. Não é mágica, não prometo salto quântico, você vai sair daqui e vai para lá, não transformo você. O que eu prometo? Qual é a grande promessa aqui? É te dar clareza para sair do automático e começar a tomar as decisões certas. Porque aos 40 a mais, você não tem mais tempo para perder. Você tem que despertar, destravar o teu potencial máximo. E o bom marinheiro, Raquel, não se faz no mar calmo. O bom marinheiro se faz no mar revolto. Você vai ter que se desafiar. Você vai ter que pegar esse maremoto.
Se a tua vida está muito calminha, você não está indo para o próximo nível, você pode ter certeza. Que para ir para o próximo nível, você não vai resolver tudo de um dia para o outro, tá? Mas você vai resolver todo dia um pouquinho. Para ir para o próximo nível é quebrar padrão sabotador, de um em um. De um em um. Padrão sabotador pequeno, 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 de um em um. E aí você vai construindo esse novo personagem, essa nova Raquel, esse novo Thiago, nesse filme chamado Vida. E ao final da vida, quando olhar no seu retrovisor, você vai poder falar, bom, eu fiz diferença, eu fiz o meu melhor, eu chutei pro gol, eu arrisquei. Se fiz gol ou não, isso é resultado. Mas eu arrisquei. Porque tem muita gente que vai chegar lá e vai pensar assim, caramba, será que eu faria o gol? Ou estaria na trave, iria para fora? Nunca vai saber. E a dor do arrependimento é muito maior, mas muito maior do que aquela dor pequenininha que você poderia ter lá aos 40 anos, aos 50 anos, com uma decisão que poderia mudar a tua rota. Você nunca vai saber se isso aconteceria. E a primeira etapa para tudo isso acontecer é a clareza. Exatamente. Depois você rompe, se quiser, e segue a jornada. E sabe quando que as pessoas vão ter essa consciência? Quando elas forem no dia 7 de julho, no Sim. lançamento do livro. Então, gente, eu aproveito aqui para fazer esse convite de forma oficial. No dia 7 de julho, às 18 horas, na Livraria da Travessa, o Thiago vai estar lançando, né, o livro Quem Você Tem Sido, ou Você Assume o Controle, ou O Medo Decide por Você. Exatamente. E com um ponto que é importante, eu vou frisar aqui. Além do lançamento do livro, na verdade, ele vai estar comemorando seus 50 anos. Exatamente, 50, 50 anos nesse exatamente dia. no dia 7 de julho, né? Então, assim, Verdade. além de você ir ter essa em mãos, né, essa obra, você vai poder estar ali visualizando, conversando com o autor, trocando ideias sobre exatamente essas experiências de vida. E para encerrar esse episódio de hoje, esse primeiro episódio, Thiago, na sua opinião, esse livro, esse lançamento, ele foi uma coincidência do lançamento no dia do seu aniversário ou no período do seu aniversário? Foi planejado isso ou não? Não, de verdade não foi planejado, né? Foi acontecendo. E curiosamente, por coincidência ou não, calhou, né? Exatamente nos meus 50 anos, a gente conseguiu, com uma grande satisfação, publicar esse livro juntos, né? Você com prefácio e tudo mais. E a gente conseguiu, juntos, publicar nessa grande livraria também, que está apoiando, que é a Livraria da Travessa. Então, assim, não foi combinado. As coisas realmente foram acontecendo, como muito da minha vida foi acontecendo. Agora, com essa consciência maior, muito mais planejado. Daqui para frente, já há alguns bons anos, né, que já venho planejando melhor. Porque, lembra, lá no início da minha infância, eu não tinha muitos sonhos, não tinha muito planejamento. Hoje, eu já consigo ver uma rota muito mais clara, com uma neblina bem menor do que antes eu tinha. E é exatamente isso que nós gostaríamos de passar aqui, né? Ou seja, as coisas acontecem, elas são planejadas ou não, mas elas podem ser discutidas, distribuídas e divididas com quem já trilhou essa história, com quem já tem uma trajetória parecida e com quem tem muito a construir. Acho que esse é o grande propósito, não só do lançamento do livro, mas eu acho que o Thiago concorda comigo, é o propósito desse podcast. É o propósito da minha construção de carreira hoje, da minha área de atuação, que a gente está convidando Sim. vocês aqui para participar e continuar com a gente no Entre Eles e Ela podcast, onde vários desses assuntos vão ser aí mais esmiuçados ao longo dos próximos episódios. Então, eu gostaria de agradecer, Thiago, né, não só a você estar aqui, né, como meu primeiro entrevistado, inaugurando esse episódio, mas pela nossa história, pela nossa parceria e principalmente por ser o autor, professor, que tem essa missão aí de transformar, né? A gente sempre usa essa frase, né? Transformar vidas, apesar de a gente saber que não transforma ninguém, mas a gente transforma o nosso conhecimento em conhecimento que pode ser aproveitado e usado como ferramenta. Então, muito obrigada, né, por tudo e dá aí o seu recado para a gente finalizar esse episódio e convidar para os próximos. Não, eu que queria agradecer, então, a minha participação, o convite e tudo mais,
né? As minhas redes sociais, se eu puder, eu posso colocar também. Claro. Meu Instagram é Thiago Leite 40, o número 40, 40, Thiago Leite 40, ponto oficial. E eu tenho um site que é o www.homem, desenho pequeno, homemdevalor.com.br. Homem, desenho, de valor, né? homemdevalor.com.br. E a mensagem, a grande mensagem final que talvez eu possa deixar aqui é que o nosso ouvinte, ele acredite mais nele, acredite mais em você, mais autoestima. Você pode muito mais do que você já é. Só que você se coloca um teto invisível, que é autoimposto, que te impede de verdade de ser, de ter ou de ir além do que você acredita. Essa é uma palavra importante, do que você acredita que possa. Mas você pode muito mais. Acredita mais, seja mais intencional, mude as suas referências, busque mais conhecimento, treinamento, podcast, livro, tudo que você possa ter acesso, né? Porque isso vai expandir a sua mente. Isso aconteceu comigo, isso é metanoia. E, amigo, quando a mente expande, não tem volta. Não Esquece. tem volta. Esquece, não tem volta. Aí é só mirar lá para frente, que o teu futuro, não vou dizer que está garantido, porque a gente não tem essa promessa, né? A promessa é só o norte, a promessa é você sair do automático. Sair do automático e ter decisões mais conscientes. E claro, o teu sonho é o teu norte. Se você vai chegar lá, a gente não tem como saber. Mas é o norte das suas atitudes Tem como saber diárias. assistindo os próximos episódios sim. do Entre Eles e Elas podcast. Um grande abraço Obrigado. e estamos aqui. Tragam suas respostas, tragam suas dúvidas, tragam seus anseios que a E gente comente tudo aí. vai Que a gente- discutir aqui com certeza. A gente precisa dar